Você poderia achar que o autor do Salmo do Bom Pastor nunca tinha passado por problemas, nem vivido ou enfrentado o que você vive no mundo real. Ouça como Davi descreve seu estado emocional no Salmo 55. Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Que bom estar outra vez aqui com você. Bem-vindo, bem-vindo para mais um Encontro com a Palavra. Nesse curso estamos estudando toda a Bíblia e até agora o nosso estudo já nos trouxe ao livro de Salmos. Estudamos alguns salmos importantes do homem abençoado e um salmo de oração. Hoje mesmo eu quero estudar com vocês o Salmo 55. É mais um salmo de oração. Acompanhe-o comigo. Vamos lá. Escuta minha oração, ó Deus. Não ignores a minha súplica. Ouve-me e responde-me. Os meus pensamentos me perturbam e estou atordoado diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios, pois eles aumentaram o meu sofrimento e, irados, mostram seu rancor. Meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam. Temor e tremor me dominaram. O medo tomou conta de mim. Então eu disse, quem dera eu tivesse asas como pomba. Voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe. E no deserto eu teria o meu abrigo. Eu me apressaria em encontrar repouso longe do vendaval e da tempestade. Destrói os ímpios, Senhor. Confunde a língua deles, pois vejo violência e brigas na cidade. Eu, porém, clamo a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia choro angustiado e Ele ouve a minha voz. Ele me guarda ileso na batalha, sendo muitos os que estão contra mim. Deus que reina desde a eternidade me ouvirá e os castigará. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele os susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Aqueles assassinos e traidores, os quais não viverão a metade dos seus dias, quanto a mim, porém, confio em ti. Já vimos algumas vezes que nos livros de 1º e 2º Samuel e em parte do livro de Crônicas encontramos o contexto histórico de muitos salmos. É muito importante ter essa perspectiva histórica quando lemos os salmos. Mas o contexto histórico deste salmo está nele mesmo. Com base no parágrafo principal do Salmo 55, acreditamos que Davi o tenha escrito logo depois que soube que seu filho Absalão, a quem ele amava muito, foi aconselhado a violentar todas as mulheres de seu pai no terraço do palácio, às vistas de toda a nação de Israel. O objetivo desse ato foi se opor a Davi e levá-lo a uma batalha antes que estivesse preparado para lutar. Essa atrocidade também visava levar o povo a tomar partido ou ao lado de Davi ou de Absalão. Foi Aitofel, que havia sido o melhor amigo de Davi, fiel conselheiro, quem aconselhou Absalão a cometer aquela tão grande atrocidade. É difícil imaginar que o mesmo homem que escreveu no Salmo 23, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas, fazendo meu cálice transbordar todos os dias da minha vida. É difícil imaginar que o mesmo homem um dia também escreveria o Salmo 55. Depois de ler o Salmo 23, talvez você tenha tido a impressão de que o autor do Salmo 23 não fazia mais nada o dia inteiro além de ficar junto a um riacho cuidando de ovelhinhas que passavam o dia todo balindo, bé, bé. Você poderia achar que o autor do Salmo do Bom Pastor nunca tinha passado por problemas, nem vivido ou enfrentado o que você vive no mundo real. Ouça como Davi descreve seu estado emocional no Salmo 55. Ele diz: meus pensamentos me perturbam e eu estou atordoado.
Davi está abatido pela tristeza. Quando estamos cheios do Espírito Santo, temos alegria. Podemos dizer que, nesse caso, Davi não estava cheio do Espírito Santo, ele estava sofrendo, apavorado, tremendo. Creio que nesse salmo, diante de tudo que Davi descreve, ele não estava cheio do Espírito Santo. Nesse ponto de sua vida, Davi não estava declarando: o Senhor é o meu pastor. Nesse ponto de sua vida, Davi tinha sido seu próprio pastor e isso o tinha levado ao pecado. Davi tinha adulterado e assassinado e estava tentando encobrir os seus pecados. Davi não estava em comunhão com Deus. Ele estava comendo um banquete de consequências do seu pecado muito amargo. Os meus pensamentos me perturbam e eu estou atordoado, ele diz. Davi continua a relatar como está se sentindo. O meu coração está acelerado. Já vimos que o livro de Jó foi escrito para aquelas pessoas com o coração ferido e que todos esses livros poéticos têm um tipo de mensagem para os que estão com o coração ferido. O coração de Davi está muito ferido. Ele diz: os pavores da morte me assaltam. Lembre-se que essa é a mesma pessoa que escreveu: não temerei perigo algum. Agora ele diz: temor e terror me dominam, o medo tomou conta de mim. Vejo violência e brigas na cidade. Pessoas estavam sendo massacradas. Uma guerra muito violenta estava acontecendo. A primeira reação de Davi foi dizer: quem dera eu tivesse asas como a pomba. Eu voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe, e no deserto eu teria o meu abrigo. Você já passou por uma situação quando sua primeira reação foi tentar escapar? Geralmente a nossa primeira reação é essa. Mas muitas vezes nossa primeira reação não é aquela que Deus quer de nós. Depois de pararmos um pouco, cobertos com a graça de Deus, não tentaremos mais fugir. Depois de algum tempo, Davi não queria mais ter asas para escapar daquela situação trágica. Ele começou a tirar novas conclusões. Eu, porém, clamo a Deus e o Senhor me salvará. Davi nunca duvidava da salvação do Senhor. Eu, porém, clamo a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia choro angustiado e ele ouve a minha voz. Davi então tem sua oração respondida. Aparentemente Deus transforma o monólogo de Davi em um diálogo. Isso acontece em vários salmos de oração. Depois ouvimos Davi dizer: ele me guarda ileso na batalha. Mesmo que isso ainda não tenha acontecido, Davi tem certeza absoluta que Deus já o livrou. No hebraico, quando um profeta diz que Deus vai fazer alguma coisa, ele usa o verbo no passado. Porque se Deus disse que vai fazer alguma coisa, é como se ele já tivesse feito. Isso é chamado de sentença profética perfeita. Davi tem certeza que Deus vai livrá-lo e também a seus homens da revolução que se desencadeou quando seu filho Absalão tentou destroná-lo. De fato, Deus livrou Davi. Davi nos mostra que esse livramento ainda não tinha acontecido. Deus me ouvirá e os castigará. Davi está descrevendo um estado emocional que alguns de nós já experimentou. Pode haver períodos em nossa vida em que a intensidade do problema e da dor é muito grande. Você já sentiu uma tristeza muito grande? Terror? Era isso que Davi estava sentindo. Diante desses sentimentos, Davi diz: eu, porém, clamo a Deus e o Senhor me salvará. Davi sabia que sua única saída era Deus, e por isso ele clamava ao único que poderia tirá-lo daquela situação. Dessa forma, clamando a Deus, Davi nos ensinou através do seu exemplo e palavras o que devemos fazer em situações trágicas. Entrega suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Essas palavras trazem consolo e ensino para nossos corações feridos. Só mesmo a ideia de uma guerra nuclear já causa terror e horror. Durante a vida todos nós passamos pela morte de um querido e por outras tragédias pessoais. Uma hora ou outra todos nós passaremos por algum tipo de dor e quando isso acontecer e você for surpreendido com medo e terror, volte-se para o Salmo 55 e entregue suas preocupações ao Senhor. Não importa quais elas sejam, e Ele, o Senhor, o susterá. Foi isso que Davi fez. E é esse o seu conselho para nós no Salmo 55. A causa de toda essa tempestade está descrita no meio do Salmo.
Se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu compartilhava agradável comunhão enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Sofrer a traição de um amigo próximo é uma das coisas mais doloridas que alguém pode passar. Você já passou por isso? Algum amigo já traiu você? Koinonia é uma palavra grega do Novo Testamento traduzida como amizade, comunhão. Seu significado está relacionado à palavra parceria e implica em um acordo que duas pessoas fazem. Elas ficam comprometidas uma com a outra. O novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Esse mandamento de Jesus envolve uma aliança, um acordo de amor. Esse acordo criou uma nova comunidade, a comunidade do amor, uma pequena colônia do céu onde as pessoas se comprometem a amar. Todo esse conceito é chamado no Novo Testamento de koinonia. No Velho Testamento, esse mesmo conceito é expressado em hebraico pela palavra hesed. Davi tinha um hesed com seus amigos valentes. Ele também tinha um hesed com um homem chamado Urias, o hitita, porque ele era um dos homens valentes de Davi. A pior coisa do pecado de Davi não foi o pecado sexual com Batseba, mas sim o assassinato de Urias. Davi traiu o hesed que existia entre ele e Urias, o hitita. A traição e a quebra desse compromisso de amar Urias, o hitita, um dos seus homens valentes, foi a pior parte do pecado de Davi. Um usurpador como Jacó, que enganou seu pai Isaque e depois foi enganado pelo seu tio Labão, é essa disciplina de Deus para os enganadores. Davi traiu o hesed de Urias, o hitita, e agora seu coração estava ferido, porque seu melhor amigo e conselheiro Aitofel traiu o hesed que tinha com ele. A traição de Aitofel é parte do banquete de consequências de Davi. Davi plantou a semente da traição quando violou seu hesed com Urias, e agora ele estava colhendo o que plantou. Portanto, de certa forma, Davi é responsável pelas trágicas circunstâncias que estava vivendo. Davi não está jogando o jogo da culpa quando nos conta sobre a sua experiência. Nesse salmo, Davi está nos falando sobre o que fazer em circunstâncias trágicas. Nunca se esqueça que o Salmo 55 nos mostra que temos alguma coisa a fazer quando passamos por medo, tremor, horror, pânico, mágoa. Sabe o que é? Entrega tuas preocupações ao Senhor, porque Ele o susterá. Entregue tudo para o Senhor. Ele vai cuidar de você. Não importa o que você esteja passando, entregue, somente entregue para o Senhor tudo. E Ele vai cuidar de você. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.